Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei a que hora você está assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o seu amigo Gustavo Emanuel. Vamos iniciar hoje o nosso terceiro estudo da Bíblia, usando o guia Ouvindo a Voz de Deus. Mas antes eu peço a você que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva neste canal, porque assim nós vamos conseguir chegar a mais pessoas com a palavra de Deus. Posso contar com você? Então roda a vinheta. Como prometido, vamos estudar hoje sobre a origem do mal. Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento, morte, violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Seria Deus responsável por tudo isso? Entenderemos nesse estudo que Lúcifer, um anjo criado por Deus, criado perfeitamente, mas que por sua própria vontade, rebelou-se contra Deus, tornou-se o que nós conhecemos hoje pelo nome de Satanás. Ele enganou também uma terça parte dos anjos, ou seja, a cada 3 anjos ele conseguiu enganar um, levou também o homem ao pecado. Veremos que ele é o responsável por todo o mal que existe. A própria Bíblia vai deixar claro, lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, que diz assim: vive pecando desde o princípio. Foi homicida desde o princípio, o Evangelho de João vai deixar claro. E diz também que é mentiroso e pai da mentira, se referindo ao próprio Satanás. Mas não se preocupe, pois nós veremos aqui também que Jesus o venceu na cruz, como está lá na primeira carta também de João, e que será finalmente destruído, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e capítulo 25. Tá curioso? Então bora lá. Como já estamos acostumados, nossa primeira questãozinha. De quantos anjos é composto o exército de Deus? Você vai encontrar a resposta no livro de Apocalipse. Diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos seres anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Vimos então que é composto de milhares de anjos. Não há uma quantidade correta de anjos, assim como nós também não sabemos a quantidade correta de seres humanos, mas podemos ter uma base. E que base é essa, Gustavo? São muitos. Segunda questãozinha. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Nós vamos encontrar no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 14, 15 e 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Eu queria que vocês se atentassem para futuros estudos sobre essa expressão, que ele era querubim da guarda. E continua: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ora, então Lúcifer era perfeito nos teus caminhos, até cometer iniquidade, que é o mesmo que pecado. Até porque nós vemos em 1 João, capítulo 3, verso 4, que iniquidade é transgressão da lei de Deus. E nós sabemos que pecar é transgredir a lei de Deus, assim diz a Bíblia. Terceira questãozinha. Que outros pecados esse anjo cometeu? Nós marcaremos aqui um V e um F para cada afirmação que está na tela. E nossa resposta está no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Uma informação para vocês: Deus é tão grande que nem Lúcifer pensou ser maior do que ele, sim, semelhante. Vamos às nossas marcações. Queria assentar-se no trono de Deus? Verdadeiro, de acordo com o texto. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro, de acordo com o texto. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Também queria, isso é verdadeiro. Mas ele amou a Deus? Mas é claro que não. Nossa quarta questãozinha. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Nós sabemos que para toda ação há uma reação. Isso é a lei da física. Isso também é uma lei social. Tudo que fazemos hoje nós vamos colher no futuro. Nossa resposta bíblica está em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 ao 9. Houve peleja no céu, ou seja, peleja é a mesma coisa que uma guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Tá vendo como a Bíblia se autoexplica? Usa um símbolo para utilizar o seu nome e depois ele dá a explicação. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
Claro que houve uma grande guerra entre Cristo e Lúcifer. O mal surgiu no céu através de um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e todos foram expulsos do céu, vindo alojar-se na terra. Se abrirmos em Apocalipse capítulo 12, verso 4, vai estar afirmando o seguinte: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Em símbolos bíblicos, vimos que dragão é Satanás. A cauda, podemos achar na Bíblia um significado que é a mentira. Então, através da mentira, ele conseguiu trazer para o seu lado uma terça parte dos anjos. Mas não se preocupe. Se ele está com 1/3, nós temos ao nosso favor 2/3. Quinta questãozinha. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, verso 15 ao verso 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse o seguinte: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente vão morrer. Mas Deus foi malvado ao fazer algo assim? Não. Essa era a prova do livre-arbítrio humano desde a criação. Sexta questãozinha. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Mas a serpente, nós já vimos em Apocalipse que serpente é Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Está aí uma das comprovações de que ele é realmente o pai da mentira. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente disse: é certo que não morrereis, sereis como Deus. Ou seja, vemos aqui ele fazendo a transformação do coração humano através da sua própria cobiça. Sétima questãozinha. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Gênesis capítulo 3, no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente lá na cruz. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de uma mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Por isso nós falamos que fomos comprados com sangue, porque nós estávamos no domínio de Satanás. Cristo foi lá e comprou-nos novamente. Oitava questãozinha. De que maneira Satanás nos engana hoje? Iremos para 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15 e o livro de Mateus capítulo 24, verso 24. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Está falando aqui dos anjos caídos. E o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se ele tem poder para se transformar em anjo de luz, o que ele não pode fazer para enganar a sua vida? Muitos sinais e muitos prodígios têm aparecido no nosso meio, muitas pessoas dizendo que vem da parte de Deus. Tome cuidado e pratique a leitura da Bíblia, porque assim como Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nona questãozinha. Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos aqui novamente marcar um VOF, verdadeiro ou falso, de acordo com essas afirmações, olhando para o texto bíblico sempre. Vamos para Apocalipse capítulo 12, verso 12 e 17. Muito interessante esse texto. Ele diz o seguinte: por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe do que fez e sabe das suas consequências. Continua no verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Nós já vimos que dragão é Satanás e podemos encontrar na Bíblia também que o significado de mulher é a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Será se ele está irado contra aqueles que não seguem mandamento algum? Falso. Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Sim. Assim diz o texto bíblico. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer? Falso. Ah, Gustavo, você está querendo dizer que eu tenho que guardar os 10 mandamentos? Eu não tenho nada para lhe dizer. A Bíblia é quem está falando. 10ª questãozinha. Como nos é possível vencer Satanás? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora estamos prontos para a guerra. E como estamos prontos? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Isso é importante para a nossa vida espiritual. Eu preciso de fé, assim como eu preciso da palavra, assim como eu preciso da oração. E isso forma o conjunto da armadura do nosso Senhor. Recapitulando todo o nosso estudo de hoje, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, como diz lá em Apocalipse, capítulo 12, no verso 17. Temos que ter os nossos compromissos semanais a partir do estudo da palavra de Deus. Primeiro compromisso: creio que o mal surgiu com um anjo criado perfeito e que se rebelou contra Deus. E você vai dizer, mas se ele era perfeito, como ele ficou imperfeito? Nós também fomos criados perfeitos, mas mesmo assim, aqui estamos. Segundo compromisso: no grande conflito entre o bem e o mal, eu quero ficar ao lado de Deus e sua palavra. Você já ouviu aquela expressão de que a corda sempre vai quebrar para o lado mais fraco? Pois é, o lado mais fraco é o de Lúcifer. Terceiro compromisso: desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações. Somente este livro maravilhoso pode nos ensinar o que é verdadeiramente o nosso Deus e o que Ele quer para a sua vida. Não se apegue a líderes religiosos que pregam a palavra distorcida da Bíblia Sagrada. Se apegue apenas à Bíblia. Aquilo que vem da boca de Deus é santo e dura para todo sempre. Quero desde já deixar o meu muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não me esquece de dar um curtir aí, de compartilhar, de se inscrever e todo aquele procedimento que vocês já conhecem. Mandem para os seus amigos e facilite para que ele conheça um pouco mais sobre a história da origem do mal. No próximo estudo aprenderemos um pouco sobre o plano da salvação. Fiquem com Deus e com a paz de Cristo.